Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço aqui da TV Câmara para a gente debater temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre a luta antimanicomial. E para isso, recebo a nossa convidada, Juliana Falchetti, que é psicóloga formada pela Unidade Federal de Mato Grosso do Sul e também mestre em psicologia pela USP. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Júlia. Também vereador Inês Paz está aqui com a gente. Olá, nós estamos aqui mais uma vez, no Mulheres em Pauta, e como o mês de maio já terminou, nós não poderíamos deixar de falar sobre um tema muito importante, que é a luta antimanicomial. Então esse é o nosso tema que nós vamos discorrer, coisas assim diferentes que até, como diz, eu mesma não sabia, nós vamos apresentar para todas e todos que estão nos acompanhando. Bom, Juliana, eu queria que você iniciasse, contando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do seu trabalho. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, em nome da vereadora Inês Paz, quando entraram em contato comigo, na hora eu topei, porque é um tema que a gente precisa sempre falar para não esquecer e para não repetir. Infelizmente, a gente ainda não avançou completamente, em relação aos manicômios, e por isso que a gente ainda fala de luta. Bom, eu sou psicóloga, da cabeça aos pés, mogiana de coração. Eu vim para cá em 2011 ser servidora, então eu me reconheço enquanto trabalhadora da saúde mental do município. Já atuei em CAPES, já atuei na atenção básica, na época da pandemia atuei no hospital de campanha. E aonde eu posso estar, eu falo sobre a luta antimanicomial, sobre a RAPS, sobre a saúde mental. Então, eu agradeço muito o convite. Certo, vai agregar bastante aqui pra gente, com certeza, vereadora? Bom, a gente é uma realidade um pouco mascarada, mas os relatos do que aconteciam nos manicômios brasileiros, abusos, violências, tudo que há de pior, esse isolamento desses pacientes. E aí, na década de 70, começou essa luta dessas denúncias de abusos, Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do que acontecia, Porque, às vezes, as pessoas sabem do superficial e não sabem profundamente de toda a realidade que a gente... Na verdade, a gente não vai nunca saber, Mas mais profundamente do que aconteciam nesses manicômios. Nossa, nós temos um caso emblemático que é Barbacena, Minas Gerais. Existe um documentário, inclusive, aberto nas redes que chama o Holocausto Brasileiro. Então, o Brasil ele tem uma herança aí que a gente ainda tem que se haver. Barbacena acabou virando uma colônia, enquanto ela funcionou, cerca de 60 a 70 mil pessoas morreram. Foi um hospital que foi construído, um complexo, construído para 200 pessoas, chegou a ter 5 mil. Nossa. 70% das pessoas que estavam lá não tinham diagnóstico de transtorno mental, de doença mental ou de sofrimento psíquico. Existia o trem do louco, que era um vagão específico para colocar as pessoas e que parava lá em Barbacena. Todas as pessoas que não tinham um lugar social, elas acabavam ficando lá. E não existia a alta. Então, na década de 70, também com o movimento da redemocratização brasileira, 1987, os trabalhadores da saúde mental começaram a se articular. Certo. Foi um movimento nacional, da reforma psiquiátrica. Em 87 houve o primeiro encontro de trabalhadores de saúde mental em Bauru. E um caso emblemático foi o fechamento do Hospital Psiquiátrico em Santos e o primeiro CAPES do Brasil em Santos. E ali foi que nem semente, espalhando, Então hoje, em 2001, foi a Lei Paulo Delgado. Mais de 20 anos depois, a gente pode dizer que mudou muita coisa, mas que o discurso manicomial, ele está ganhando novamente uma força, e por isso que a gente precisa se mobilizar, por isso que a gente precisa desses espaços de divulgação, para a gente não esquecer o que aconteceu.
Tem só mais um minutinho, assim, tem um caso emblemático de uma mulher numa cela em que ela morreu. Não se sabe o porquê que ela morreu, se sabe que era uma mulher por conta dos traços. Quando foram encontrá-la, ela era só uma mancha no chão. E ali vieram os órgãos fiscalizadores, tinha sinal de cândida, tinha sinal de vários produtos de limpeza, porque tentaram apagar, mas a mancha do corpo dela não saiu. Então, todo tipo, não existia roupa, eles andavam nus, né? A comida, né? É inimaginável tratar uma pessoa da forma como era tratado. Sim, e como você disse, né, o período que o Brasil estava vivendo, né, não era também uma coincidência. Essas pessoas que iam para esses hospitais eram pessoas que saíam do status quo, né? Homossexuais, mães solos, né? Pessoas que não necessariamente tinham alguma doença mental. Sim. As mulheres foram as grandes vítimas, né? Os homens ainda tinham algumas altas, porque a mão de obra masculina ela sempre foi mais absorvida, a braçal. Mas a mulher, a partir do momento em que ela entrava, ela não saía mais. Minha mãe morou em Barbacena, né? Ela relata, ela era ainda criança, mas era realmente uma coisa de terror. Tinha em volta desse hospital, eles não passavam perto, porque era algo de medo mesmo, isolado da cidade, para realmente ficarem como prisioneiros, né? Sim, eram celas, né? Eram celas, pessoas eram amarradas, né? Sim. E daí começou essa luta na década de 70, mas a lei da reforma foi só em 2001, muito tempo depois. Sim. 2001, a Lei 10.216, ainda é o nosso norte, que estabelece a rede substitutiva. Certo. Né? O cuidado em território. Acho que o hospital ele sai como o centro do cuidado e entra a rede. Né? Pensando que território é onde a gente produz vida, é onde a gente produz sofrimento, mas é onde a gente produz as soluções também. E temos também o marco da portaria 10.216, não, 10.216 é a lei, né? A 3088, que é a portaria, que institui a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Inclusive é interessante falar sobre isso, porque nós ainda somos chamados de saúde mental, né? E a gente está tentando desmistificar este nome, porque nós trabalhamos na Rede de Atenção Psicossocial. E é uma rede multiprofissional, né? Nós não funcionamos desde a moça da limpeza, né? Da pessoa da limpeza até o médico. A ideia da RAPS é que todos somos trabalhadores, né? E em algum ponto de atenção somos trabalhadores da saúde mental. Isso. E com esse avanço, né, da medicina, do estudo, do tratamento, a gente sabe hoje que esse tratamento precisa ser também multidisciplinar, olhar para vários fatores e vários lados. Exato. Geralmente, né, quando vão me perguntar lá na secretaria, né, quantos psicólogos você tem, quantos psiquiatras você tem, e eu sempre faço esse parênteses, né, nós não funcionamos sem a equipe multi. Né? Então, é a equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem, TO, né? Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo, pode ser trabalhador de saúde mental. Na verdade, assim, a gente tem a RAPS e se você for ver o desenho da RAPS mesmo, ela extrapola inclusive a saúde. Né? RAPS é educação, esporte, lazer, cultura, habitação, segurança. Todos somos pontos e nós não existimos, não existe psicoterapia que resolva uma pessoa que está com fome. Sim. Né? Não existe um antidepressivo que resolva o sofrimento de uma mãe que não consegue dormir porque tem um filho neurotípico e que fica acordado 24 horas por dia. Né? Então, realmente, acho que esse é o grande avanço. Né? Sai da psiquiatrização, né, do indivíduo e entende ele como um indivíduo multi. E aí também só as multipolíticas, os multiprofissionais que podem realmente contribuir. Bom, mais uma vez a gente bate nessa tecla, né, vereadora, que não é apenas uma frente que precisa avançar, mas como um todo para essa engrenagem continuar girando. E, vereadora, ali no início da fala da Juliana, ela também citou que a gente continua numa luta e a gente precisa tomar cuidado porque esse discurso está voltando.
né? Como a senhora avalia esse momento? Então, ouvindo, né, a Juliana falar, a gente acaba fazendo, como diz, voltando no túnel do tempo. Né? Então, primeiro, diante desse questionamento que você faz, Júlia, ver o momento conjuntural que nós estamos vivendo agora e o que aconteceu, ou vinha acontecendo em tempos anteriores. Então, nós, na década de 70, nós estávamos em plena ditadura militar. Ela falou de Barbacena, mas eu, assim, quando crianças, sempre meus pais falavam de São Paulo, que era o Juqueri. Né? O Juqueri, precisamente, não sei aonde que fica em São Paulo, sei que é no estado de São Paulo. E eu tive, assim, familiares, um tio, por parte da minha mãe, que passou por lá, mas só que eu nunca fui nesse sentido. Então, eu vejo um processo tanto antes como agora, porque agora a gente vê, estamos saindo desse processo ditatorial, desse processo fascista, que faz, no fundo, um processo de higienização social. Higienização social. E aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes, nós também tivemos momento nesse sentido de higienização social. Qual é a maneira mais, como diz, mais rápida, mais prática? É você enclausurar, né? Agora a gente vê a questão prisional, é uma outra forma, um outro momento que a gente tem que vivenciar. Então, era um momento de ditadura militar e agora a gente está saindo, mas ainda não saímos de tudo, dessa conjuntura que nos oprime. Eu estava lendo uma reportagem nessa luta antimanicomial que você fazer essa luta é a defesa por direitos. Então, defesa por direitos, ele combina com o Estado democrático. Então, quando você não está no Estado democrático, um Estado autoritário, torturador, então tem essa forma. E é interessante que o despertar para essa questão, né, do que é, de como é que são tratados essa questão, né, como diz, da loucura, antes da loucura, um filme bastante interessante, que eu não vou lembrar a década, mas provavelmente foi na década de 70, O Estranho no Ninho. Né? Então, O Estranho no Ninho, ele procurou, retratou, né, a questão de o que é essa loucura, né? Então, o mundo é louco, né? Então, a pessoa que foi internada dentro do filme, que foi internada como louco, dentro dessa loucura que é o momento que a gente vivenciou, que estava vivenciando, que é louco, né? Então, todo mundo, né, tem, como diz o ditado, né, de louco, todo mundo tem um pouco. Então, a gente precisa realmente fazer o devido enfrentamento com essa questão da múltipla, de várias ações, né? Não tratar. Então, vou dizer, nesse momento, eu vejo assim, esse retrocesso, porque nós vivenciamos um retrocesso no Estado de Direito Democrático. Então, na medida que você vivencia um retrocesso no Estado de Direito Democrático, essas ações acabam tendo peso. E é preciso, e eu estava conversando com a Juliana antes da gente entrar, aqui na nossa cidade, sempre foi muito... Não estou falando que é só aqui, mas como eu sou uma mogiana, então eu tenho como referência a minha cidade. Sempre foi uma dificuldade de você implementar as leis, as próprias leis. Então, a instituição do Conselho da Criança e do Adolescente foi assim, uma luta muito grande para você colocar em prática, para você fazer virar a lei. E a luta antimanicomial, aqui em Mogi das Cruzes, né, eu vivenciei, né, como vereadora 2001 até 2008, no governo do Jundiabe, tinha um trabalho que a gente falava, né, a saúde mental, que agora a gente tem que mudar os termos, né, e acho que é importante a gente trabalhar os termos. Então, era administrada pelo Estado, E depois, a partir de toda a mudança da Constituição de 88, né, do novo sistema de saúde, que ela vai ser municipalizada. Então, o CAPS, né, que é Centro de Atenção Psicossocial,
o CAPS, que foi instituído aqui na nossa cidade, foi uma luta que começou e eu não estava vereadora, foi em outra administração, mas eu lembro que tinha uma associação muito assim, atuante, que era administrada pelos funcionários da saúde mental do Estado, que chamava-se Associação Loucos pela Vida. E tinha um trabalho muito assim, realmente direto, como diz, na base, que trabalhava essa forma de você se libertar, das pessoas se encontrarem no seu cotidiano. E eu, quando voltei agora, eu gostaria de ter encontrado essa associação, mas infelizmente ela não existe mais, deve ter os seus motivos para não ter existido. Então, o que a gente tem? Precisa de políticas públicas relacionadas com várias secretarias, essa questão da territorialidade do território. A gente tem feito conversa, né, na cultura, na educação, na saúde. Ontem, só para fechar aqui a questão da saúde, não eu de presente, mas o nosso gabinete esteve presente num debate da saúde da família, unidade da saúde da família, lá no Piatã. Então, você tem uma comunidade grande que está abandonada de todas as políticas, né? Vive um total abandono. Você tem uma unidade da saúde da família, você tem um médico como diz a OS que administra, que pede para a pessoa tirar no par ímpar de quem vai ser consultado. Então, é lastimável, né? Essa política por direito, nós precisamos cerrar nossas forças para que ela não volte, né? Não volte a ter aí os manicômios, né? Acho que a gente tem que brigar mesmo para que volte no seu território e ter profissionais. E para ter profissionais, o que precisa? Valorização deles. Valorização, né, dos profissionais. Porque não tem psiquiatra, porque nós estamos sabendo que o CAPS infantil está em estudo aqui em Mogi das Cruzes para ser privatizado, ser terceirizado. Não tem psiquiatra, por quê? Porque não paga um salário digno. Pague um salário digno para ver se a gente não tem psiquiatra. Tenho certeza que terá. Sim, verdade. E nada é uma coincidência, né? O momento em que vivemos, esse discurso voltar. E como esse discurso afeta nos serviços? Você analisando desse lado agora. Sim. Bom, existiu o impacto da pandemia, né? As crianças e os adolescentes estão tendo muitos agravos de saúde mental, muito sofrimento psíquico. E se a gente for parar para pensar, quem que é o novo louco, né? Quem que é o novo desajustado? A pessoa que usa substâncias psicoativas, o famoso usuário de álcool e outras drogas, né? Há um desconhecimento da RAPS, há um desconhecimento do que é um cuidado em saúde mental. E ainda existe essa herança de que o hospital é a primeira alternativa, né? Nós temos muito definido para a gente que a hospitalização é a última estratégia que a gente utiliza. Ela não deixa de existir, ela é importante sim, mas é a última estratégia. E a hospitalização hoje, ela é breve, ela é para tirar a pessoa do surto, né? Mas, até hoje, qual é o maior pedido que eu recebo, né? Principalmente nas ligações telefônicas, né? Eu estou entrando em contato porque eu quero saber como é que eu interno no meu irmão. Eu estou entrando em contato porque eu não posso mais cuidar da minha mãe. Né? Minha mãe não está dormindo, minha mãe está com isso, com aquilo outro, meu vizinho. Né? E o primeiro pedido é o hospital. Né? Eu vejo como uma oportunidade de diálogo. Né? Então, quando a pessoa entra em contato comigo solicitando a hospitalização, a primeira coisa que eu começo a abrir prontuário, começo a pesquisar a história da pessoa. Olha, mas você já procurou a unidade básica de saúde perto da sua casa? Existe a escuta qualificada? Né? Você já disse, né, tentou inserir, já procurou o CAPS, já procurou atendimento psicológico? Né? Porque aí a gente começa a dizer que o cuidado, ele é multi e ele é no território. Mas ainda existe o pedido da hospitalização. E para o usuário de álcool e outras drogas, é muito mais intenso. Né? Tanto é que a gente percebe, assim, inúmeras internações,
às vezes vai ter a alta, a família fica muito preocupada, não quer que a pessoa tenha a alta. Então, a gente acaba tendo que trabalhar assim com a família, com a escola que vai receber aquela pessoa de volta, né? Com aquele entorno mesmo, né? O paciente nunca é só o paciente, né? O usuário do SUS nunca é só o usuário do SUS, né? A gente sempre pensa no entorno dele. Sim, e você também falou dos entorpecentes e do álcool, que é uma droga que está aqui todos os dias sendo consumida e sendo normalizada, muitas vezes, né? Sim, e com o acesso... Festejada, né? Exato, e com o acesso cada vez mais cedo. Sim. Né? E também a gente olha para a família, para esse acesso aos entorpecentes. Você acredita que as políticas públicas precisam dar alguns passos atrás e ver por que isso está acontecendo cada vez mais cedo? Por que o acesso a tantas medicações? Por que essas crianças estão deprimidas? Precisa também voltar para a raiz do problema? Nós precisamos fazer a tarefa de casa, né? Toda vez que a gente fala de ser humano, a gente está falando de um ser humano meio que no passado, porque nós estamos estudando o ser humano através das teorias que já foram feitas lá atrás, né? E sim, precisamos voltar, precisamos, inclusive, pensar nas redes de apoio que as famílias estão tendo, né? Na forma de produzir mesmo sociedade que a gente está vivendo, o próprio processo de escolarização cada vez mais cedo, né? Um recorte, eu não sou contra a escolarização cedo, mas a obrigatoriedade, né? Porque que a gente precisa deixar a nossa criança integral na escola, porque a gente precisa trabalhar, porque não tem mais rede de apoio, né? E tudo isso sofre, sim, tem um impacto, né? E eu sinto falta, desculpa, Júlia, eu sinto falta das campanhas publicitárias. Vocês lembram? Pra isso, né? Educativa mesmo, né? Na TV, na grande mídia, né? A gente falava mais sobre os perigos. Eu tenho visto que a gente não fala. A gente também sempre bate nessa tecla, né, vereadora, da educação, de começar isso realmente de uma maneira informativa e educativa, né? Sim. Então, essa questão de que, como você estava falando da questão que pega do passado, pegando a atualidade, o mundo está cada vez mais individualista, entende? Então, não tem essa prática da coletividade. É claro, né, que a gente fala assim, mas antigamente não tinha tanto assalto, antigamente não tinha... Mas se você também não começar a sentar, a analisar, a rever a organização da cidade, como é que, pegando na cidade, né, a organização da cidade, que tipo de atividade que a gente precisa investir. Mas não existe essa preocupação, não existe. Então, o que a gente vê em políticas públicas múltiplas, que a gente vai precisar de coisa múltipla, faz um evento. Aí saiu o evento, não tem nada para continuar, né? Não tem nada para continuar. A questão, aí tudo acaba realmente, de fato, chegando na escola, porque a escola, ainda com todos os problemas que a gente vê que tem na educação, mas você acaba encontrando, e hoje a gente vê até escola fechada, você acaba encontrando uma quantidade de escola bem próxima da onde você mora. Mas é diferente de uma UBS. Você não tem uma UBS, pegando aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes, você não tem uma UBS próxima à escola, você tem. Agora, eles estão fazendo uma reformulação na questão do ensino, que até ensino à distância. Então, você não precisa tanto a questão da tecnologia, né? Agora, depois da pandemia, não que a gente não precise continuar investindo na tecnologia dessas aulas remotas, mas eu ainda sou contrária. Eu acho que é preciso você ter o presencial. Então, nesse aspecto, qual que é a dificuldade, porque de você, como a Juliana estava falando, né? Você já procurou uma unidade básica da saúde, você já procurou, né, um CRAS, vamos dizer assim, mas é muito demorado. É muito demorado. Então, você precisa alguma coisa ali de imediato. Não é a questão da hospitalização, porque também eu sou contrária. Mas não é. Mas a gente vê, eu tive, quando eu estava em sala de aula, eu tinha alunos, frequentavam alunos,
que surtavam na sala de aula. Né? E aí, como é que... Qual que é o preparo? Está vendo isso, né? Então, como é que eu preparo? Aí a gente ia conversar com a mãe, aí a mãe fala assim, mas não, eu fui lá na OBS, mas é só para o mês que vem, é só para 3 meses. E daí? Então, a dificuldade da questão da medicação, né, até a gente já colocou, né, para os vários secretários aqui da saúde, a questão apenas a pessoa precisa de uma receita, para ela tem um tratamento contínuo, então, para comprar o remédio que precisa ter, o remédio controlado. Então, eu avalio que a gente caminha, o planeta caminha, essa questão desse sistema que é da individualidade, é a questão do lucro, não está pensando no social, não está pensando nas pessoas, não vejo dessa forma. Então isso junta com os problemas do século XXI e acaba estourando em algum lugar. Tá? E aonde vai estourar? Vai estourar nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, que não têm todos os equipamentos. E até para a gente tocar, que eu acho importante, a Juliana estava conversando, essa questão das comunidades terapêuticas. Então, as pessoas, a gente também já foi procurado, eu precisava de uma comunidade para internar meu filho, internar meu sobrinho. Agora, com que qualidade? Será que, de fato, se tem um acompanhamento dessas comunidades? Então, como a gente diz, aonde o Estado não chega, onde as políticas públicas não chegam, acabam chegando de uma outra forma. Sim. E a outra forma, às vezes, de ajudar, pode até atrapalhar muito mais. Então, acho que tem um conjunto, um leque muito grande de questões, mas que, na minha concepção, não está pensando no coletivo, está pensando na sua individualidade. E daí, cada um por si, a gente acaba sendo muito mais difícil. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Bom, e Juliana, olhando assim um pouquinho para o futuro próximo, né, quais passos você acredita que Mogi das Cruzes precisa tomar, tanto como o poder público como sociedade, em relação à luta antimanicomial? Nossa, são vários, e eu acho que o primeiro deles é atividades assim, né? A gente ter mais espaços de fala, né? Espaços onde a gente possa levar aí a nossa bandeira, né? E acho que, como a vereadora Inês trouxe, né? Repensar mesmo o modo como a gente está levando a vida. Né? Todas as vezes em que a gente vai fazer um curso sobre suicídio, nós não podemos deixar de falar sobre o consumo do planeta, né? Sobre a poluição, sobre o modo desenfreado que a gente está vivendo de produção. Né? E aí nós estamos falando de um suicídio coletivo, né? Porque está insustentável. Né? Então, para um futuro, né? No micro, né? A gente pensar que cuidado em saúde mental é 24 horas. Vai desde a hidratação, a alimentação que eu tenho, né? As relações que eu faço comigo e com o outro, o que eu estudo, o que eu leio, o que eu ouço. Né? Então, assim, é 24 horas, né? Qual é a qualidade do meu sono, onde eu durmo, se eu me sinto segura ou não. Por isso que a gente fala muito das outras políticas, né? Então, para um futuro, né, o meu sonho é que a gente agregue, né? Que a gente leve o tema da saúde mental não só para assistência social, para a saúde e para a segurança e para a educação, que é onde a gente está mais, né? Mas é a cultura, é o esporte, é o lazer, é a habitação, né? Então, o futuro é entender que 100% da população tem algum tipo de sofrimento. Sim. Né? Um sofrimento psíquico. E que cuidar é em liberdade. Não existe cuidado que se justifique trancar as pessoas e simplesmente esquecer que elas existem. Negligenciar, né, aquela existência. Sim. E existe um jeitinho de trazer mais pessoas para essa conversa? Existe, estamos trazendo hoje, né? Existe sim, acho que começa em casa, né? Começa com a escuta, como você está se sentindo,
né? Como você está dormindo bem, está cuidando da alimentação. Não precisa ser complexo, né? Não, e ali, nós enquanto trabalhadores, né, ir expandindo. Então, a gente tem as responsabilidades sociais, mas começa sempre no micro, né? Procurar se comunicar com os nossos jovens, entender que o sofrimento deles é legítimo e é diferente do que foi na nossa juventude. Sim. Né? Criar pontes. Eu vejo que a gente está criando muitos muros. Né? Criar pontes e utilizar o que tiver para poder falar sobre isso. Perfeito, Juliana. Bom, já chegamos ao final de mais um programa. Sempre muito bom receber as convidadas, né, vereadora? A gente aprende bastante. Então, obrigada, vereadora, pela presença. Eu que agradeço. De fato, é importante a gente trazer em todos os ambientes, em todos os momentos, debates, conversa para a gente fazer o enfrentamento. Então, essa luta que nesse momento nós estamos falando, que é a luta antimanicomial, a gente vai continuar e até estava conversando que 18 de maio, né, que é o dia da luta antimanicomial, nós fazíamos atividades aqui em Mogi das Cruzes, nas ruas de Mogi das Cruzes. Vamos retornar e esperamos que o ano que vem a gente faça aqui na nossa cidade. Certo, muito bem. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E claro, obrigado especial a você que nos acompanhou. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima!